Eis aí, amados. Repouse na vontade de Deus. Tema da nossa mensagem de hoje. Repouse na vontade de Deus. Antes de nós lermos nosso versículo inicial, eu quero me dirigir aos abençoados que estão pela gravação aqui na nossa segunda câmera. Dizer para você que é uma honra ter você com a gente, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? E quero dizer para você que é um privilégio ter você, e eu quero que você entenda que é um privilégio que Deus está te dando você receber esta palavra da graça. Então aproveite essa oportunidade para você crescer no conhecimento em nome do Senhor Jesus. Você que está assistindo pela gravação, durante a mensagem nós costumamos, muitas das vezes, nos lembrarmos de algumas mensagens anteriores ou textos ou algum tipo de conteúdo nosso que já está disponível na internet, e nós sempre recomendamos, né, para que acrescente no seu conhecimento. Então, se por acaso nós recomendarmos aqui alguma mensagem, alguma outra mensagem durante a gravação desta, né, e a transmissão desta, vai estar no link no YouTube, tá? Então, você que inclusive não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva lá para você receber na sua linha do tempo, na timeline lá, né? No seu feed, você recebe, quando nós postamos o vídeo, aparece lá para você também, tá? Então, curta a nossa página no Facebook, se você está assistindo pelo Facebook, e se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Se você está assistindo pelo Facebook, para você entrar no nosso canal é simples. Aí, junto com o vídeo no Facebook, tem um link do nosso site. Clica no link, entra no nosso site, e lá no nosso site você vai encontrar um link do nosso canal no YouTube. Então acessa lá, aí você, embaixo do vídeo tem mostrar mais. Clicou lá, vão aparecer vários links, dentre eles com certeza estarão os links das mensagens que nós recomendarmos aqui. Amém? Amém. Então vamos ler, né, o versículo inicial da nossa mensagem hoje. Repouse na vontade de Deus. Nosso versículo inicial está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lindo, né? Gloriosa Igreja de Cristo, povo perfeito, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, família de Deus, povo perfeito. Amém. Amados, um dos chamados que nós temos em graça para esta nova aliança é descansar. Ah, mas Cristiano, isso é muito difícil, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. Sim, eu sei, amado. Mas eu estou falando de um descanso do ponto de vista espiritual antes de tudo. É claro que para você conquistar as coisas nesta vida, e nós já vamos falar disso bastante hoje, inclusive, né? Para você conquistar, é claro que tem que haver um esforço no ponto de vista humano, né? De querer conquistar, de investir, de estudar, enfim, né? Ou seja, fazer o que tem que ser feito para que as coisas aconteçam. Há uma parte importante, né, nossa, que nós devemos colocar em prática para que as coisas aconteçam em nossas vidas, sabe? Mas antes de tudo tem que haver um repouso. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, fala: resta um repouso, um descanso. Ou seja, há um descanso para o povo de Deus. Esse descanso se chama graça. Vocês sabem, né? Eu passei 20 anos, eu falo isso quase toda semana, né? Mas sempre tem gente nova que não sabe, está assistindo aí. Eu passei 20 anos no sistema religioso, eu nasci lá, fui batizado católico, né? Criancinha de colo, logo depois minha mãe se converteu à visão pentecostal, eu segui os passos e fui naquela visão pentecostal, me batizei por volta dos 13 anos no rio Guandu, eu sempre confundo ali, como é que é? Mazomba, né? No rio Mazomba ali. Olha, batizei não, né? Me jogaram lá, me deram um banho lá. Aí tomei um banho lá no rio Mazomba, né? Enfim, e segui nesse ritmo, né? E durante todo esse tempo que eu pertencia a essa visão do sistema religioso, eu não descansei um minuto sequer. Estou falando do ponto de vista espiritual. Não havia um repouso prometido, pelo menos na minha vida não havia, porque a graça, o entendimento da graça não havia sido revelado para mim. Assim como para vocês que estão aqui, vocês que estão aí pela internet ao vivo, vocês que estão na gravação, muitos de vocês aí chegando à graça agora, vocês que passaram pela religião, vocês sabem do que eu estou falando. Nós vivemos
Épocas terríveis, né? Medo de Deus, medo do diabo, medo do Satanás, medo do anjo, medo de tudo. Eu me lembro que eu tinha um pavor no meio pentecostal, porque Deus, entre aspas, né? Deus sempre usava lá a irmãzinha Doquinha, a irmã Mariazinha, a irmã Julinha, sei lá quem, né? Sempre uma irmãzinha de fogo, né? Com todo respeito, tá? Eu falo isso, mas eu digo que Deus sempre usava, olha as aspas aí de novo, hein? E aí eu tinha medo que a irmã sempre falava, né? E às vezes a irmãzinha falava os podres dos irmãos. Por quê? Porque ela já conhecia, né? Na verdade a irmã era meio fofoqueirazinha. Não todas, tá, gente? Não todas, mas tinha essa aquela que era meio fofoqueira, então ela já sabia dos podres dos irmãos e tal. Então na hora que Deus usava ela soltava tudo. Eis que Deus está vendo a sua vida! Meu amigo. E às vezes, abençoada, a pessoa nem tinha podre nenhum. Às vezes era pura rixa, né? A carne está ativada, eu vou dizer que Deus está me usando e vou soltar. Isso acontece muito, acontecia muito na minha época. Então eu ia apavorado, né? Com medo de Deus falar comigo. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Mas eu tinha medo, achava que aquele era Deus, né? Então eu vivia apavorado com medo de Deus falar comigo naquele dia. Não teve um dia que o pastor Carlos nem era pastor ainda, a gente foi no congresso ali de juventude. Aí, igreja pentecostal, a gente já conhecia a graça, né, pastor? Não como nós conhecemos hoje, mas já estávamos caminhando bem avançado no conhecimento da graça. A gente ainda era do sistema religioso, mas já estava com a mente já bem aberta para a graça. E a gente era líder de juventude. Fomos lá na igreja do sistema, convidou a juventude, vai lá no congresso. Vamos, tudo bem. Aí chega lá, a abençoada levantou e começou, e pula daqui, pula dali. Eis que sou Deus e que falo. E eu já sabia que não era Deus coisa nenhuma. Aí eu estou lá em cima do altar. Olha as aspas aí, né? Sentado lá com o representante da juventude, sentei lá, tô só olhando, né? Aí, irmã, roda pra cá e roda pra lá e pula, eu tô só olhando. Falei, Daqui a pouco ela chega perto do pastor Carlos, eis você! Eu estou vendo. Aí o pastor Carlos tremeu na base. Tremeu nada, já conhecia a graça, né? Aí, tô vendo, você tem uma vida podre. Olha só, abençoado. Abençoado e coitado, vida tranquila aí. Sabe? E a mulher vem falar que o cara tem a vida podre, abençoado. Pensa bem que coisa ridícula. E você pensa que isso é exceção? Isso é a regra. Isso é a regra. Porque a maioria das igrejas, ou das denominações aí, a maioria é pentecostal. Isso é a regra aí no meio do sistema. Então eu digo, onde é que você vai ter repouso em Cristo nisso? Sempre com medo de Deus, Deus vai falar, Deus vai me jogar no inferno e vou perder a salvação. Então não havia repouso nenhum. Havia desespero, havia medo, havia falta de paz. Não, amado. Em graça é repouso. Amém ou não amém? Esse é o chamado que nós temos, né? Então veja aqui mais uma vez em Romanos 12. Vamos ver de novo aqui Romanos 12, olha. E não vos conformeis a este mundo. Primeiro ponto é isso. Não tomar a forma do mundo. Não tomar a forma do que está no mundo. E isso inclui visão religiosa. Principalmente. Porque a visão religiosa é que é mundana. Recentemente nós escrevemos sobre isso. Deve estar num dos nossos boletins mais passados, eu não lembro qual agora, mas certamente você vai encontrar em nossa página no Facebook, é só você descer um pouquinho, você vai encontrar lá embaixo. Um dos boletins que falam do verdadeiro espírito do mundo. Aliás, esse texto estava no site, perdão, não foi nem boletim. Estava no site recentemente. É só você ir lá na nossa lista de mensagens que você vai encontrar mensagens em texto. O verdadeiro espírito do mundo. Você entendeu o que é ser do mundo, se conformar com o mundo. Então, o nosso chamado primeiro é não se conformar com o mundo, com a visão mundana, com o espírito do mundo, com o legalismo, com as filosofias de homens. Não, o nosso chamado é o quê? Voltando aqui ao versículo. Mas transformai-vos pela, olha aí, renovação da vossa mente. Olha, abençoado, mais uma vez. Nos 20 e poucos anos que eu passei no sistema religioso, em momento algum eu renovei a minha mente. Parece drástico isso? Não é. Eu passei 20, tem irmão que já passou 30, 15, 40 anos. É sempre aquela mesmice. Não há renovação. Não há mente aberta para a palavra.
Não, é cada vez mais bitolado. Cada vez com o olho mais tapado. E cada vez mais conformado ao mundo, né? Sendo que o chamado é não se conformar com o mundo, mas transformar a sua mente pela renovação. Eu te pergunto, o que pode renovar a sua mente? É só o Evangelho. Doutrina de igreja, estatuto de denominação, isso renova o quê? Mandamentos de homens, isso renova o quê? Nada. O que nos renova, o que transforma, o que traz metanoia, que é o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente, para nós é a graça. E aí sim, veja, finalizando o versículo. Para que tudo isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quais são as características da vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita, ou seja, não há nenhum risco de falha. A vontade de Deus é plena, boa, perfeita e agradável. Amém ou não? Amém. E nós temos um chamado a repousar na graça, claro, consequentemente, descansar na vontade de Deus. Amados, quando nós falamos de conquistas nesta vida, né, não no sentido espiritual, porque espiritualmente nós já estamos perfeitos. Recentemente tem a mensagem, vamos colocar no link aí, acho que foi até a mensagem do domingo passado, né, se eu não me engano, para sempre perfeitos em Cristo. Espiritualmente estamos plenos, perfeitos, completos, salvos, abençoados, selados com o Espírito, espiritualmente. Mas nessa vida diária nós temos conquistas, temos sonhos, temos desejos, temos ambições, no bom sentido, né? E quando nós falamos disso, nós sempre nos lembramos de 4 pontos, chamamos dos 4 pilares das conquistas, né, neste mundo. 4 pilares, 4 colunas onde nós nos apoiamos para isso. Número 1, crer. Se você não crê, tudo é possível a quem? Ao que crê. Não foi o que Jesus falou? Então, crer é fundamental. Então, você quer conquistar coisas, você quer alcançar objetivos? Número 1, crer. Número 2, confessar. A confissão ela é importantíssima, ela é fundamental. Porque a confissão, ela traz à tona, ela retira de dentro e traz para fora a fé, o que nós cremos. Terceiro, esperar. Esse é o ponto mais difícil. O ponto de esperar, esse é o que vai totalmente contra a natureza humana. Quem é que gosta de esperar? Ninguém gosta. Esperar é terrível. Minha mãe não está aqui hoje, que ela fez uma operação na vista direita, né? Fez uma cirurgia e está repousando lá. Né? E ontem eu estive com ela lá na médica para fazer a revisão. Daqui a pouco ela está reclamando. Ai, meu Deus, tudo tem que esperar. Falei, calma, mãe, tem jeito. Chegou lá para a consulta de revisão, estava cheio de gente, né? Acontece. E, ai, meu Deus, falei, calma, mãe, vamos esperar. Tudo é esperar, né? Só que esperar não é bom, né? É chato, né, abençoado? Fala aí, é chato, é ruim. Eu estou falando do ponto de vista humano, tá? Agora, quando você entende do ponto de vista da palavra a importância de esperar, meu irmão, você entende que é fundamental. Você esperar em Deus. E 4, claro, descansar, que é o tema, né, de hoje, inclusive. Então, é crer, confessar, esperar e descansar. Esses 4 pontos, amados, eles não são os únicos, obviamente, mas eu reputo esses pontos como os mais fundamentais, né, os principais, eu diria, para que as nossas conquistas aí no mundo sejam alcançadas. Agora, amados, entenda uma coisa. Acima desses 4 pontos, desses passos, para conquistarmos realizações nessa vida, acima disso tudo, nós temos que entender que a vontade de Deus é superior. A vontade de Deus está acima de tudo. Você recebe essa palavra? Amém ou não amém? Amém. Vamos ver biblicamente, e vamos relembrar, né? Antes de nós continuarmos a falar da vontade de Deus, vamos relembrar esses 4 passos citados acima aí. Vamos lá, na Bíblia aqui. Quais são? Crer,
confessar, esperar e descansar. Crer. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o que, amado? É o firme fundamento. Fundamento é base, né? Ou seja, a fé é onde nós estamos baseados, firmados. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A convicção. Você não vê Deus. Você vê Deus? Não, você não vê Deus. Mas você crê em Deus. Por que você crê em Deus? Porque você tem fé. Fé é esta que Ele, Deus, te deu. Então Ele te deu a fé para que você cresça nele. Porque Ele queria que você acreditasse nele. Percebe isso? A fé é o firme fundamento. Você não vê, mas você crê. É a convicção. Ah, como é que vocês podem ter convicção que Deus existe? Deus nunca apareceu. As pessoas falam isso, né? Sabe por quê? Porque eu tenho convicção que vem da fé. É fé não se explica. Vai ficar querendo explicar fé do ponto de vista científico? Isso não existe. Fé é fé. Fé é um dom. E essa fé, que é a capacidade que Deus nos deu de crer, essa fé que é a nossa base, é o firme fundamento. Então, amado, para você alcançar coisas nessa vida, antes de tudo você tem que crer. Crer que Deus te capacita, crer que Deus está à frente de tudo, crer no poder de Deus que já opera em você. É crer, é acreditar. E crer que você pode alcançar, seja lá o que for. Amém ou não? Então, crer é fundamental. Segundo ponto, confessar. Como eu falei agora há pouco, a confissão é que traz à tona, né? Ela retira de dentro do seu espírito, né? E faz se manifestar no mundo. É a confissão. Ela coloca a fé para fora. 2 de Coríntios, é um clássico aqui do ministério, 4:13. Depois vamos ler Mateus 17:20. 2 de Coríntios 4:13 e depois Mateus 17:20. Vamos lá. Ora, temos o que, amado? O mesmo espírito de fé. Então veja, todos nós que estamos aqui temos o mesmo espírito de fé. A mesma origem da nossa fé, a minha fé, a fé que está no coração de todos vocês, vocês que estão na internet, vocês que estão na gravação aí. É o mesmo espírito de fé, é a mesma origem, vem de Deus. Amém ou não? Vem da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. É falar de acordo com o que está escrito. É falar de acordo com a promessa. É confessar o que Deus já disse a seu respeito. Por isso, amado, que nós aqui primamos muito, lutamos muito para que a nossa confissão esteja sempre em linha com a graça. Você entende? Por que nós não falamos aqui Deus te abençoe? Mais uma vez, tocando nesse assunto. Já viu eu falar aqui para você, Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus. Qual o sentido disso? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então não existe nessa nova aliança Deus te abençoe. Não existe vai com Deus. Deus já está em você. Vai com Deus. Uma expressão vazia de sentido do ponto de vista da nova aliança. O Senhor habita em nós. Então onde eu vou, Ele vai comigo. Onde você está, Deus está contigo. Então não existe vai com Deus. São expressões que não têm a ver com o Evangelho e com a nossa fé. Então, a palavra diz o quê? Que em todas estas coisas, ou seja, todas as dificuldades, quando você vê no contexto, é Romanos capítulo 8, né? Quando você vê no contexto Paulo está falando de várias dificuldades, várias coisas que ele enfrentou, ele fala, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Ou seja, o que você vai confessar? Que você é derrotado? Hein? Você que está ao vivo aí, percebe? Você que está na gravação, faz sentido confessar, eu sou um derrotado, nunca vou alcançar nada, Deus não me ama. Eu sou uma praga, sei lá. Qual o sentido disso? A palavra diz que você é um abençoado. Independente de circunstâncias, a palavra diz que você é mais que vencedor em todas as coisas. Então, cri, falei. Sabe? Então, confessar o que você crê, meu amado. É fundamental colocar para fora o que você crê. Entende? Mateus 17:20. Disse-lhes ele, Jesus, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que,
Se tiverdes fé como um grão de mostarda, e nós temos. Ali tem uma condicional, se tiverdes, porque Jesus está argumentando. Mas nesse novo pacto aqui nós já temos. O apóstolo Paulo disse que o Senhor repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Então eu recebi um quinhão de fé, você recebeu o seu quinhão de fé. Todos nós temos a medida da fé. E se ela for mínima, como um grãozinho de mostarda, já viu o grão de mostarda? É desse tamanhozinho. Se for assim, olha só. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, e nós a temos, graças a Deus, direis a este monte. O que está escrito ali? Direis. A fé te leva a confessar. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É confessar, percebe? Crer, o crer te leva a confessar. Agora existe o terceiro ponto que eu acho mais difícil. Esperar. Esse é bravo. Você quer muito conquistar, você quer muito alcançar. Né? Principalmente quem é ansioso, né? Eu sempre fui muito ansioso, abençoado. Deus tem me ajudado, mas a minha carne é muito ansiosa. Muito, você não tem noção. Muito mesmo. Eu já tive crise de ansiedade quando eu era mais novo. Novinho, com crise de ansiedade, porque eu sempre fui muito ansioso. Não cheguei a tomar nenhum remédio nem nada, graças a Deus me livrei disso, mas eu cheguei a ter várias vezes crise de ansiedade. Eu sempre fui muito ansioso e sempre, sabe, aquela pessoa que antecipa muito as coisas e tal. Ao longo dos anos que a graça vem trabalhando na minha vida, isso já melhorou, sei lá, 90%. Hoje eu sou outra pessoa, se eu me comparar como eu era antigamente em termos de ansiedade. Sabe? Então, esperar é difícil para todos. Você quer alcançar, você quer conquistar. Mas, amado, o período da espera é fundamental. É no período que você está esperando em Deus, é que Deus está preparando a sua vida. Deus, amado, vai preparando a sua vida. Deus vai preparando o seu entendimento. Deus vai te moldando pela palavra no momento que você está esperando nele. E uma coisa, hein? Esperar é confiar. Olha, quando eu era menino, que eu ia para a escola ou para algum lugar, e às vezes meu pai falava, hoje eu vou te buscar. Aí, eu não lembro a hora que eu saía, era de tarde, né? Sei lá, vamos dizer, 5 horas. Meu pai falava, 5 horas, eu estou lá. Quando dava mais ou menos 10 para as 5, 5 para as 5, eu não sei exatamente a hora, mas eu estou chutando. Faltava 10, 5 minutos para sair, eu tinha plena confiança que meu pai estaria lá. Então eu já esperava aquele momento de entrar no carro e... Então quando dava aquela hora que eu saía, meu pai estava lá. Meu pai nunca falhou comigo. Nunca. Em horário, em nada, na verdade, né? Meu pai nunca falhou comigo. Imagina só, meu pai sendo humano e falho. Muito mais eu espero em Deus. Se eu esperava no meu pai e confiava na época que eu era garoto, e confio até hoje, mas na época muito mais, que eu era dependente, aquela coisa toda, muito mais em Deus. Aprenda a esperar. Entenda, abençoado, as coisas não acontecem no seu tempo. Olha, se tudo o que eu queria na minha vida acontecesse no meu tempo, eu estaria frito. Hoje, quando eu faço uma análise e penso, puxa. Então, esperar em Deus é fundamental. Não é à toa que a palavra nos ensina isso. Há um motivo, entendeu, abençoado? As coisas não estão na palavra, na Bíblia à toa. Então, se a Bíblia ensina a esperar em Deus, é porque há um tempo certo de Deus. Hebreus 16, 15. Só como exemplo aí, para fundamentar, né? Vamos lá. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Como é que Abraão esperou, hein? Com paciência. A paciência é fruto de quê? Fruto do Espírito. Assim, tendo Abraão esperado com paciência. Ele não esperou desesperado, ele esperou com paciência. Ele alcançou a promessa. Então a paciência é fruto do Espírito. Então quando você vive o fruto do Espírito, Gálatas 5, tá? Para quem de repente não sabe, você que está na gravação,
Fruto do Espírito está onde, Cristiano? Gálatas 5, versículos 22 e 23. O apóstolo denota ali alguns aspectos do fruto do Espírito, né? Os principais, acredito, que estão ali. E dentre eles está a paciência, a longanimidade. Isso é fundamental para você esperar em Deus. Porque se você não espera em Deus, fica desesperado. Porque está ansioso, porque está desesperado, eu não durmo, ai meu Deus. Isso é o quê? Isso é espírito? Não, meu amado, isso é carne. Então nós não podemos ser guiados pela vontade da carne. A carne quer na hora, é o que manda, é o que quero. Não. O Espírito fala, espera. E não é esperar ansioso, é esperar com paciência. Então, crer, confessar, você colocar para fora o que você crê, o que você almeja, chamar a existência, como dizem, né? Como se diz, né? Que Deus, abençoado, chamou a existência. As coisas existem porque Deus as chamou à existência. Então o universo existe, tudo que você vê existe porque Deus chamou a existência. Deus confessou. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas pela fé de Deus. Olha só, o próprio Deus teve fé. Ele confessou. Esperar, fundamental, como você viu aí. Abraão é um espelho, né? Abraão é o pai da fé, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então temos que nos espelhar no pai da fé. E descansar. Salmos 37, do 4 ao 7. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá? Salmos 37, 4 até o 7. Vamos lá? Vamos lá. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando você se deleita em Deus, é o quê? É descansar nele, é confiar nele, é esperar. Fala, Senhor, eu confio, eu descanso. Eu sei que o Senhor está no controle. Amém? 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Deus nunca falha. Nunca. Mas tem que fazer o quê? Entregar o seu caminho. O que é isso? É entregar a sua confiança. Entrega a sua confiança, a sua vida, deixe Deus agir. Vamos lá. 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Isso aqui é um chamado para um novo pacto, né? Novo pacto nós somos justos, aperfeiçoados. É uma palavra profética, eu creio nisso, né? Agora veja o 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Olha o que o salmista está falando. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha, meu irmão, vamos lá. Vamos lá que o negócio é sério. A energia que você perde com a conquista dos outros. Ai, fulano comprou aquele carro que eu tanto sonho. Ai, fulano fez a faculdade. Ai, como eu queria fazer. Ai, fulano pintou a casa. Tem gente que tem inveja que o vizinho pinta a casa. Você acredita nisso? Ai, eu queria tanto essa cor. E o vizinho pintou. As pessoas vão conquistando e você vai perdendo energia e invejando a conquista dos outros. Porque, irmão, sinto muito. Isso é inveja. Isso é inveja pura. É a carne ativada. Aí o irmão compra um carro, você fica invejando. Ih, irmão comprou um carro. Ih, puxa, e ficou olhando. Ih, será? Ih, deixa eu ver se é automático. Deixa eu ver se tem teto, como é que é o negócio? Teto solar, e olha, não sei o quê. Amado, teu irmão comprou um carro, teu irmão conquistou, abriu uma empresa. Louve a Deus. Ô, Senhor, muito obrigado que meu irmão conquistou. Sabe, seu irmão comprou uma casa. Ô, louvado seja Deus. Terminou a faculdade. Amém. Sabe, a palavra diz, né, chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Porque a energia que você perde olhando as coisas dos outros, as conquistas dos outros, você deixa de pensar em você e de buscar conquistar para você. É uma perda de tempo, amado, e o mundo está cheio disso, de inveja. Olho grande, de desejo de ver a derrota do outro. Olha, você vê muito isso em empresas, né? A pessoa trabalhando, sempre tem aquele cara que está ali. Aí você ganha um cargo melhorzinho, começa a ganhar um pouco melhor. Ih, ó, deve estar saindo com o patrão. Ih, não sei o quê. Ih, sabe? E fica invejando.
Amado, no mundo isso é até natural, porque o mundo está com a carne ativada. Mas no meio da igreja isso não pode existir. O teu chamado, voltando ao versículo 7, é o quê? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Esse é o chamado que Deus está te dando nesta manhã. Você que está na gravação, você que está ao vivo também. Você aprender a aguardar e esperar nele. São pontos importantes. Então, amados, como nós estamos dizendo aqui desde o início, existem esses 4 pontos: crer, confessar, esperar com paciência, descansar. Juntamente com esses pontos, existe o famoso fazer a nossa parte. O retirar a pedra, que nós já ensinamos aqui na metáfora, né? Quando Jesus foi chamado, porque Lázaro, obrigado, me fugiu da cabeça. O Lázaro, que era amigo pessoal de Jesus, faleceu. Jesus se entristeceu, Jesus chorou, ele foi chamado. Quando chegou lá, Jesus se colocou para ressuscitar Lázaro. Que coisa espetacular. Imagina você vivenciar isso, irmão. Imagina só, o próprio Jesus ali foi ressuscitar Lázaro. Aí ele falou o quê para as irmãs de Lázaro? Tira a pedra aí. Um homem que mandou a tempestade cessar e ela cessou. Um homem que andou sobre as águas. Jesus venceu as leis da física. Será que Jesus não poderia fazer assim, sai pedra daí? Amado, há uma metáfora muito interessante, uma revelação nisso, né? Faz aí a tua parte aí. Eu vou ressuscitar Lázaro, mas tira a pedra. Quando você traz isso metaforicamente para a tua vida, você entende que é um chamado a você fazer a sua parte. Você tirar a pedra metaforicamente, você fazer o que lhe cabe. Amado, entenda, nas suas conquistas, Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Jamais. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Não quer conquistar coisas? Você tem que fazer a sua parte. Agora, amado, vamos lá. Qual é o tema da mensagem hoje? Repouse na vontade de Deus. Amém ou não amém? Pois é. Acima disso tudo, desses 4 pontos, que são importantíssimos para nós conquistarmos as coisas, acima do nosso fazer, vou fazer a minha parte para conquistar. Acima disso tudo está a vontade de Deus. Eu quero tratar dos 2 aspectos que eu consigo enxergar na palavra da vontade de Deus. São 2 aspectos. Tá? Isso não está literalmente escrito, abençoado, na Bíblia. Mas é algo que você observa, né? Você lendo o texto bíblico, vendo o que acontece, os ensinamentos, você observa como funciona a vontade de Deus, né? Então, eu destaco 2 aspectos que eu consigo enxergar na vontade de Deus. Número 1, existe o aspecto permissivo da vontade de Deus. E é bom explicar que permissivo aqui, a conotação não é de falta de firmeza, tá? Não é permissivo no sentido de tolerar práticas erradas. Porque tem esse sentido, né? O pai, vamos supor, deixa os filhos muito fazer bagunça. Esse pai é permissivo. No sentido, esse pai é frouxo. Não tem isso. Essa mãe, né? Sei lá. Tem esse sentido. O sentido de permissivo aqui não é isso. Tá? O sentido de permissivo é de conceder permissão. Então, na vontade de Deus, existe esse aspecto permissivo, onde ele concede permissão para que as coisas aconteçam. Ele simplesmente permite. Deus não atua diretamente, ele permite que as coisas aconteçam. Gálatas 6:7, vamos ver um exemplo aí. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia? O homem. Quando você lê esse texto, você observa que a responsabilidade de quem? Do homem. Então, na questão de plantar e colher nesta vida, isso não tem a ver com ser salvo. Salvação não é por obras, não é porque você faz ou deixa de fazer. Salvação já foi dada e foi pela graça. Estamos falando da nossa vida diária. A responsabilidade de plantar as coisas e colher é de quem? É de Deus? Amado, não é do homem. Então saiba que Deus
pelo menos, né, quando nós observamos passagens bíblicas como esta aqui, você observa que Deus jamais vai impedir você de plantar qualquer coisa. Ele vai permitir que você plante o que você quiser. E, consequentemente, Ele vai permitir que você colha o que você plantou. Isso é permissão, compreende? Há coisas na vida, no dia a dia, que Deus simplesmente permite. Então aqui é um exemplo. Ele permite que o homem semeie e que o homem colha. Amém ou não? Amém. E existe o aspecto da vontade de Deus que é o atuante. Então tem um aspecto que ele permite, tem um aspecto que ele atua diretamente. Então, aspecto permissivo, aspecto atuante. No atuante, temos dois exemplos aqui, bem interessantes e bem conhecidos. Gênesis 1:3. Disse Deus, o que Deus disse? Haja luz, e houve luz. Deus não só permitiu que acontecesse, Deus atuou. Como eu falei agora há pouco, foi a fé de Deus, a própria confissão de Deus. Note, é interessante, né, você juntar isso com o que nós acabamos de falar sobre confissão. O que está escrito aqui, essa palavrinha? Disse. Você vê a fé colocada em prática pelo próprio Deus? E disse Deus, haja luz. Deus chamou a existência. Deus atuou diretamente para que algo ocorresse. Quer ver um segundo exemplo? Êxodo 4:21. Êxodo 4:21. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração e ele não deixará ir o povo. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Mas por que, Cristiano? Pergunta para Deus. Deus atuou diretamente na circunstância. Ele avisou para Moisés. Você entende que... Vê como Deus trabalha? Deus faz o que Ele quer, meu irmão, porque Ele é Deus. Você vai questionar Deus? Ele quis endurecer o coração de Faraó. Deus quis que as coisas existissem. Gente, é uma loucura você ser ateu. Isso não tem sentido. Se Deus não existisse, era muito mais fácil nada existir também. Pensa. Qual é a lógica de você ser ateu? Isso não tem sentido nenhum. Se Deus não existisse, era muito mais fácil nada existir. Por que as coisas existem? Por acaso? Tinha lá uma molécula, explodiu e é isso. Pô, você é um brincalhão, né? Vê que esse papo de ateu pro meu lado? É que há, meu irmão. Você entende? Então o mundo foi criado pela ação de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó e Deus fez tantas outras coisas que você vê na palavra. Deus atuando diretamente. Essa é a vontade de Deus. Amado, no início da graça na minha vida, eu me deparei com muitos ensinos, né? Inclusive que tinham um temperinho dessa maldita teologia da prosperidade. Que é uma desgraça isso, né? Uma praga no meio da igreja, um câncer no meio da igreja isso. Essa tal de teologia de prosperidade. Na época, no comecinho da graça, eu experimentei uma meia graça que tinha um temperinho disso aí. E esse pessoal dizia o seguinte, que você tinha que confessar e a sua confissão necessariamente iria manifestar o seu desejo. Não, porque Deus já deu sim, Deus deu amém, confessa, tem que acontecer. Mas pastor, eu fiz, não aconteceu. Então está em pecado. Está em pecado, você está errado, ou não sabe confessar, ou você não está sendo fiel dizimista. Olha aí, né? Você está em dia com o seu dízimo, irmão, com a sua oferta alçada, e com o envelope, e com o carnê. Pastor, esse mês eu dei uma falhada aí. Tá vendo? Então é isso. Você confessou, não manifestou, porque você não é fiel dizimista. Amado, eu comecei a ver esse tipo de pregação. Falei, peraí. Olha, eu estava engatinhando em graça. Mas eu comecei a achar aquilo bastante esquisito já. Mas tudo bem, eu vou confessar para Deus manifestar. Para as coisas se manifestarem. Mas onde está a vontade de Deus nisso? E se Deus não quiser?
Amados, a confissão, os demais passos, né, que nós já estudamos, vimos que são importantes, sim, para manifestarmos nossos desejos, as coisas nessa vida, elas são importantes, têm que ser praticadas, mas acima delas está a vontade de Deus. Você vai crer, confessar, esperar, descansar, agir, mas só vai se manifestar se for da vontade de Deus. Eu já experimentei na minha vida situações onde eu criei, confessei mesmo, tá? Esperei, descansei, agi e não se manifestou. Mas na época, eu fiquei triste, não sei o quê. Não tinha a vivência, a experiência que eu tenho hoje, né? Eu questionei daqui, questionei dali, poxa, mas eu fiz, aconteci, me ensinaram que eu tinha que confessar, eu confessei, nada. E Deus falou, cara, é a minha vontade, não é a sua. Cale a tua boca. Aí hoje, quando eu reflito, quando eu volto, eu falo, rapaz, se tivesse manifestado, meu Deus, minha vida seria outra, e certamente mais terrível, né? Seria terrível. Hoje minha vida é uma bênção de Deus. Mas por quê? Porque eu entendi a vontade de Deus. Não é a minha. Minha vontade não era estar aqui pregando. Minha vontade era estar fazendo outras coisas. Eu tinha audições, tantas outras coisas. Mas hoje eu sou absolutamente feliz e realizado em pregar a graça. E entendo que a vontade de Deus prevaleceu na minha vida. Eu criei, confessei, esperei, descansei. Fiz por onde. Não esperei cair do céu. Fiz por onde e não se manifestou. Então, você que está aqui no salão, você que está na gravação, você que está na internet, entenda uma coisa de uma vez por todas. Não também é resposta. Quando Deus diz não, é não. Ponto final. Quem aqui vai discutir com Deus? Quem vai se atrever? Eu estou fora. Não também é resposta. Então, meu amado, descanse na vontade de Deus. Se Deus disse não para você, é não. Agora, se Deus disse sim para você, espere que vai se manifestar. Não se manifestou, abençoado, eu fiz de tudo. Louvado seja Deus. Lá na frente, Deus vai te mostrar. Tá vendo aquilo que você pediu? Aí, ó. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Tá vendo aí que você pediu, camarada? Aí, ó. Entenda, abençoado. Você tem que ser adulto para entender isso. A criança que não aceita não. Criança é normal. Papai, eu quero sorvete. Não, você vai almoçar. Ih, meu amigo. Se for mal educada, né? Se for uma criança bem educada. Mas, de maneira geral, a criança, mesmo sendo bem educada, ela... Não, porque eu quero. Não. Não também é resposta. A criança não aceita. Agora o adulto aceita. Adulto amadurecido, que tem a sua vivência já experimentada, creu, confessou, fez, descansou no Senhor, mas não se manifestou, louvado seja Deus. Não também é resposta. A vontade de Deus é... Quais são as características? Boa, perfeita e agradável. A do homem não é boa, a vontade do homem não é perfeita e não é agradável. Só de Deus que é. Então, quando você descansa nela, você sabe que você está no caminho certo. Ainda que você seja contrariado. Ainda que você seja contrariado. Não também é resposta. Agora, corra atrás do sim. Faça a sua parte. Você não tem que crer? Então creia. Você não tem que confessar? Confesse. Você não tem que descansar? Descanse. Você não tem que esperar em Deus? Espere. Faça por onde? Tire a pedra e aguarde. E Deus vai te dar a resposta. E a vontade dele é sempre perfeita. Agora, quando você quer andar pela sua vontade, pode ter certeza, você vai meter os pés pelas mãos. E aí lá na frente tem as consequências e se arrebenta toda, aí culpa Deus. Porque Deus não fez, porque Deus não ouviu a minha oração. Não, foi você que deu mole. Foi você que vacilou, tropeçou em você mesmo. Quando você espera em Deus, quando você descansa nele, isso é entregar o caminho, né? Como nós lemos agora há pouco em Salmos, entrega o teu caminho. É você confiar que o não também é bom. Às vezes para você o não é ruim. Poxa, mas eu queria tanto, eu lutei, mas Deus disse não, então não, amém.
Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Aí, ó. Então, amado, seja adulto para entender a vontade de Deus. Se estiver em linha com a vontade de Deus, amado, e você seguir esses passos, vai se manifestar no tempo de Deus, na hora certa. Você vai ver a manifestação, você vai ver a bênção se materializar, porque você já é um abençoado. Agora, se Deus disser não para você, louve a Deus assim mesmo. Eu encerro com Provérbios 16, 1. Eu vou ler a versão revista e atualizada. É uma versão que explica um pouquinho melhor esse versículo, tá? Provérbios 16, 1 para encerrar. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O teu coração faz planos. Amém. Tem que fazer mesmo. É importante ter planos, projetar, sonhar, batalhar, mas a resposta certa vem do Eterno, vem do Altíssimo. Ele sim sabe de todas as coisas. Amém.